Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é dia 27 de setembro de 2016. As eleições estão chegando. No próximo dia 2 de outubro, mais de 144 milhões de brasileiros vão às urnas escolher 5.568 prefeitos e 57.931 vereadores. Lembrando que essa é uma escolha muito importante para todos os cidadãos. O exercício de um direito e de expressar democraticamente quem queremos ter nas competências executivas e legislativas. E você, sabe exatamente qual a função do prefeito e dos vereadores? O Link News de hoje quer saber. Olá, muito bom dia para você. A gente quer que você participe do nosso jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no Portal R7. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Presidente Michel Temer estuda deixar reforma da Previdência para depois das eleições. Meteorologistas alertam, vai chover pouco nesta primavera. Notícia ruim para a saúde e para os produtores rurais, que temem uma queda na safra. Eleição americana, primeiro debate entre Hillary Clinton e Donald Trump é marcado por clima de tensão. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Abrimos esta edição com prestação de serviços. Afinal, os bancários de todo o país estão em greve há mais de 20 dias. Mas a paralisação pode acabar hoje. Que bom, né? Que bom. A repórter Larissa Varenga tem mais informações pra gente. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos vão fazer uma reunião às 14h hoje aqui em São Paulo. Será mais uma rodada de negociação, mas dessa vez pode pôr fim à greve dos bancos, que já dura mais de 3 semanas. A categoria reivindica reajuste salarial de 14,78%, mais abono de R$ 3.000. A última proposta feita pelos bancos foi de 7%, mais abono de R$ 3.300. Os bancários não aceitaram. Lembrando que durante esse período de greve, na maioria das agências, como nessa aqui na Avenida Paulista, apenas os caixas eletrônicos funcionam. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Larissa, pelas informações. E o presidente Michel Temer tem na agenda de hoje encontros para discutir projetos de interesse do governo. E a repórter Vanessa Lima tem mais informações direto de Brasília para a gente. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. No mesmo dia, Temer discute com líderes da base aliada e do Senado e também com ministros projetos que o governo tem pressa que sejam aprovados, com destaque para a emenda à Constituição que estabelece limite de gastos públicos. O governo espera que a medida seja aprovada até o próximo mês. Pela proposta, o teto para o aumento dos gastos públicos será igual à inflação do ano anterior. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o presidente Michel Temer pode acatar pedido de sua base em reunião agendada para hoje, com ministros, líderes partidários e o presidente da Câmara, e deixar o projeto da reforma da Previdência ao Congresso para depois das eleições. Segundo assessores, Temer ainda não tomou uma decisão, mas pode alegar que a proposta não está totalmente fechada e ele precisa discuti-la antes com a base aliada e sindicalistas antes de encaminhá-la ao Legislativo. No dia 6 de setembro, Temer havia dito que enviaria a proposta ao Congresso antes das eleições. O presidente vai discutir o assunto em jantar com aliados hoje. Será seu primeiro compromisso no Palácio da Alvorada desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O projeto da reforma estabelece idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, além de exigir uma contribuição mínima de 25 anos. Segundo a proposta, as novas regras valeriam para homens com menos de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45. Trabalhadores mais velhos teriam uma regra especial de transição. A partir de hoje, até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor vai poder ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. A determinação é prevista no Código Eleitoral Brasileiro.
No entanto, o eleitor poderá ser preso em flagrante delito se arregimentar outros eleitores ou fizer propaganda de boca de urna no dia da eleição. Também constitui crime usar alto-falante e amplificador de som, promover comício ou carreata e divulgar qualquer espécie de propaganda de partido político ou candidato. O eleitor que for flagrado praticando tais crimes será punido com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e, além disso, multa. Lidiane. E o Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. É a primeira do Instituto depois do debate promovido pela Record. João Dória, do PSDB, tinha 25% e agora subiu para 30% das intenções de voto. Celso Russomano, do PRB, manteve os 22%. Marta Suplicy, do PMDB, tinha 20% e agora caiu para 15%. Ela está tecnicamente empatada com Fernando Haddad, do PT, que subiu de 10% para 11%. Luísa Erundina, do PSOL, manteve os 5% de intenções de voto. Major Olímpio, do Solidariedade, tinha 2% e agora caiu para 1%. Levi Fidelix, do PRTB, manteve 1%. Brancos e nulos passaram de 11% para 12% e o número de entrevistados que não souberam responder se manteve em 4%. João Bico, do PSDC, Ricardo Jung, da Rede, Altino, do PSTU e Henrique Arias, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.260 eleitores ontem. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%. E Marcelo Crivella, do PRB, mantém a liderança na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa do Datafolha. É a primeira também do Instituto, depois do debate promovido pela Record. Marcelo Crivella, do PRB, tinha 31% na pesquisa anterior e agora aparece com 29%. Pedro Paulo, do PMDB, subiu de 9% para 11%. Marcelo Freixo, do PSOL, manteve os 10%. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 9% e agora aparece com 7% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PSC, manteve os 7%. Índio da Costa, do PSD, tinha 6% e agora foi para 5%. Alessandro Molon, da Rede, caiu de 2% para 1%. Ciro Garcia, do PSTU, manteve 1%. Carmen Migueles, do Partido Novo, que não havia pontuado na pesquisa anterior, agora tem 1%. Brancos e nulos se mantiveram em 15%. E os eleitores que não souberam responder passaram de 4% para 7%. Thelma Bastos, do PCO, não pontuou. O Datafolha ouviu 1.144 pessoas nesta segunda-feira. A margem de erro é de 3% e o nível de confiança, 95%. E ainda sobre eleições, não perca então no domingo a cobertura especial das eleições a partir das 8 horas da manhã aqui na Record News. Nossa equipe estará aqui para levar até você todas as informações do dia do voto, com informações das principais cidades brasileiras. E às 4h30 da tarde, um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Nirlando Beirão e convidados. Os números da apuração e toda a análise dos resultados para você, telespectador. É o voto na Record News. Por falar em eleição, a gente traz à tona agora o momento de interatividade da nossa enquete. A gente quer saber se você sabe exatamente qual é a função dos vereadores e do prefeito que você vai escolher no próximo domingo. Vote pelas redes sociais com a hashtag #LinkRecordNews, compartilhe o que você pensa sobre o assunto ou utilize também o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco, participação aqui na nossa tela. Isso aí. Bom, agora a gente fala de outra eleição, Lidiane, a americana. Ontem, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, ficaram pela primeira vez frente a frente em um debate. Climão, viu, Nolan? O clima foi de tensão e os dois trocaram farpas sobre a vida pessoal. O debate começou tranquilo e politizado, mas esquentou quando as respostas de Hillary Clinton foram interrompidas por Donald Trump. Nos temas, nada de novo. Cada um reforçou a posição defendida até agora na campanha.
Sobre os conflitos raciais, o republicano defendeu o discurso de lei e ordem e disse que é favorável à revista policial de suspeitos, o que para os adversários é considerado um gesto de discriminação. Hillary disse que as pessoas precisam confiar novamente na polícia. Sobre o terrorismo, Trump insistiu que o Estado Islâmico se formou justamente quando Hillary era secretária de Estado e criticou o plano de retirada das tropas americanas do Iraque. Clinton defendeu que o plano foi um acordo do partido de Trump no mandato de George W. Bush. George W. Bush made the agreement about when American troops would leave Iraq. A polêmica do imposto de renda foi retomada. Trump foi questionado a revelar declarações pessoais. Clinton disse que ele esconde algo e sugeriu que ele não pagou as contas. O comportamento dos dois ganhou as redes sociais. Trump chamou a atenção pelas fungadas. Já Hillary pelo sorriso constante. Os candidatos ainda têm mais 2 debates antes das eleições, marcadas para 8 de novembro. Agora um alerta importante, hein? A Organização Mundial de Saúde adverte que 92% da população mundial respira ar inadequado. Segundo o relatório, mais de 6 milhões de mortes por ano são resultado da péssima qualidade do ar. As partículas poluentes liberadas por carros e indústrias são as principais causas de doenças nos pulmões e no sistema cardiovascular. O problema é mais grave na Ásia. A China é o país com o ar mais poluído do mundo. Falando especificamente aqui do Brasil, a temperatura na Amazônia deve subir 5 graus nos próximos anos. A média, segundo os meteorologistas, deve ficar em 40 graus. Uma mudança climática que deve afetar o ecossistema da região. Quem diz que a temperatura deve subir em pelo menos 5 graus e que a chuva deve diminuir em 25% são os pesquisadores da Fiocruz. E no caso de estados da região amazônica, onde as médias ficam sempre acima dos 30 graus, isso só quer dizer uma coisa: muito calor. Agora, por exemplo, são 5 horas da tarde e o termômetro marca 35 graus. Mas a sensação térmica ultrapassa os 40. As pesquisas apontam que, com o calor, a biodiversidade também fica ameaçada. Os peixes, que são muito consumidos na região norte, seriam prejudicados. Por causa da mudança no clima, o tambaqui, uma das espécies mais comuns, ficaria menor e teria os níveis de ômega 3 e 6 reduzidos. A diminuição do ômega 3 e ômega 6 no tambaqui, ele pode comprometer a qualidade do pescado. E isso vai fazer com que os peixes, que são costumeiramente consumidos na região, eles contribuam menos com a saúde da população local. Mas tem quem goste do calor, nem que seja para faturar. Olha água. Preferia mais sol para me vender mais água. E olha, quem não aguentar os quase 40 graus na sombra, pode fazer que nem o Alessandro e se refrescar com um belo banho de rio. O sol é muito quente, a gente tem que pegar uma praia para distrair, para tirar o estresse. Melhor jeito para se refrescar. Com certeza. Tá aí, banho de rio é bom, mas com cuidado, hein? Bom, a gente ainda fala de clima, os meteorologistas alertam, vai chover pouco nesta primavera e a notícia é ruim, principalmente para os produtores rurais que temem uma queda na safra. Cláudio é produtor de arroz em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2015, ele plantou 300 hectares, mas as lavouras sofreram com excesso de chuva. Muitas pessoas tiveram que replantar 2, 3 vezes a lavoura. Atrasou o plantio, o excesso de chuva acaba trazendo plantas mais viçosas e acaba falhando mais. A terra já começa a ser preparada para o plantio da próxima safra, que deve iniciar na semana que vem. Mas Cláudio teme que, desta vez, o arroz sofra com a estiagem. A chegada da primavera trouxe esta preocupação na bagagem. Segundo os meteorologistas, a estação vai ser mais fria e menos chuvosa do que no ano passado. É que em 2016, ela não sofre a influência do fenômeno El Niño.
As chuvas no período devem ficar abaixo da média histórica, especialmente nos meses de setembro e outubro. Quem está perto das águas gasta mais para irrigar. E quem está nos riozinhos pequenos vai ter dificuldade de água. Para quem vive no campo, não tem outro jeito. É preciso enfrentar as variações do clima. O setor agrícola trabalha em função do tempo. Um ano, às vezes, dá tudo certo, mas a maioria dos anos ou chove muito ou pouca chuva. Sempre acontece alguma coisa, ou tempestade, então está sujeito a esse tipo de coisa. Mas nem mesmo a expectativa de pouca chuva tira o ânimo dos produtores de milho em Santa Catarina. Graças ao aumento no preço do grão, pela primeira vez em 15 anos, houve alta nos investimentos para a produção. Na fazenda da família Bertual, em Xanxerê, o milho tem lugar cativo. Há mais de 30 anos, o plantio é feito por aqui. E neste ano, houve um aumento de 44% na área cultivada, saltando de 90 para 130 hectares. A gente até optou por aumentar um pouco a nossa área da safra passada devido às altas tendências do mercado desse preço bom no milho e a tendência de continuar um preço bom no mercado. Então hoje está valendo bastante a pena plantar milho. A expectativa é que as condições climáticas sejam favoráveis. Estamos acreditando e apostando que o tempo vai continuar bom e dando condições favoráveis para que esse ano tenha uma safra boa no plantio de milho e de soja também. Hoje o valor da saca de milho está na casa de R$ 39. Viemos num ano terrivelmente difícil em função da seca que houve no Brasil Central. E, em contrapartida, encontramos uma safra americana extremamente abundante. No que depender de propriedades como a da família Bertual, o segmento tende a crescer, principalmente no que diz respeito à produção de milho. E é uma cultura muito importante, principalmente aqui na nossa região, que tem suinocultura, avicultura, né? Então é uma cultura que todo ano a gente planta, porque ela vem sendo muito importante. Isso aí, otimismo. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes e veja a seguir. Economia. Banco Central afirma que o PIB vai recuar 3,14% este ano. E ainda, especialistas dão dicas de como mudar hábitos, economizar e garantir seu 14º salário. Muito interessante. Isso e muito mais para você em instantes, aqui no Link Record News. Link Record News de volta na sua tela, agora 11 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Hora de falar de economia. O Banco Central afirma que o Produto Interno Bruto vai recuar 3,14% em 2016. Segundo pesquisa divulgada nesta manhã, a retração é menor do que no ano passado, quando o PIB do país teve o pior resultado em 25 anos. Lidiane, os economistas também acreditam que o Brasil vai voltar a crescer em 2017. O Banco Central também anunciou a projeção da inflação para este ano. O índice deve ficar em 7,25%, abaixo, então, dos 10,67% registrados em 2015. O 14º salário depende de você. Para isso, basta mudar alguns hábitos, cortando pequenas despesas no dia a dia. Essa mudança no comportamento pode render, sim, um bom dinheiro. E especialistas garantem que a economia chega a mais de um salário no fim de um ano. 3 horas com o carro parado num estacionamento da Avenida Paulista, no centro financeiro de São Paulo. Desfalque de R$ 40. Para quem trabalha o dia todo na rua, o almoço e o lanche também são inimigos do orçamento. Moro sozinho, eu acabo nem fazendo para mim mesmo. Chego super tarde, então eu sempre procuro o quilo. Investir um pouco de tempo em mudança de hábitos pode trazer um bom retorno financeiro. Cortar pequenos desperdícios, segundo este especialista, rende cerca de mais um salário ao fim de um ano. Como que isso acontece? Prestando atenção no que você gasta e na forma como você gasta. Ir de táxi para shows ou grandes centros pode ser uma opção mais barata do que tirar o carro da garagem. Comprar livros em sebos no lugar de livrarias convencionais. Procurar planos de celular econômicos e evitar gastos com grandes pacotes de TV a cabo são pequenas atitudes que fazem diferença. Dona Glória é ligada e faz render a aposentadoria. O que favorecer melhor para a gente é o que a gente está pegando. E dá para a aposentada economizar mais ainda. Dentro do seu banco, pedir o pacote de serviços essenciais do Banco Central e sai
de graça o uso do banco. O preço de uma mesma passagem aérea pode variar até 100% dependendo do dia e da hora em que for feita a pesquisa. Ou seja, uma viagem que custaria R$ 500 na sexta-feira pode sair por R$ 250 se o consumidor esperar para comprar durante o final de semana. Também há vários sites e aplicativos que ajudam a encontrar promoções e enviam até alertas caso apareça uma boa oferta. Além disso, cadastrar o cartão de crédito em programas de milhagem ajuda a economizar. É o que faz esta família, que viajou de avião sem gastar R$1 do orçamento. A gente usa os pontos, as milhas, para comprar passagem, você paga só a taxa de embarque, que é um valor bem pequeno, mas toda a viagem foi por milhas. Olha só que bom. Uma pesquisa mostrou que 3 em cada 4 discussões nos condomínios são causadas por um dos 4 Cs: cano, carro, criança ou cachorro. Sidney imagina que faz parte da turma que mais causa confusão nos condomínios. 30% das reclamações de moradores são relacionadas aos cachorros em áreas comuns dos prédios e ao barulho que eles fazem nos apartamentos. Problemas que o Odair tenta evitar a todo custo. Se tiver alguém ali no elevador... Quando tem alguém que é amigo comum, meu e dela, a gente já vai entrando. Agora, quando tem alguém que não é, ou a gente não conhece, eu pergunto, se importa? Um levantamento de uma empresa que administra 2.000 condomínios em São Paulo mostra que os 4 problemas que mais atormentam os moradores começam com a letra C: cachorros, carros, canos e crianças. Sobre os animais, valem as regras do condomínio e o bom senso dos moradores. Nas áreas comuns é necessário no colo, vamos seguir a regra. Existem animais, se você fica pouco em casa e o animal fica muito sozinho, escolha um animal que não se importe de passar o dia sozinho, porque é certo que é bom não incomodar, né? Quanto menos de problema você puder trazer para o condomínio, é melhor, inclusive para você, para a sua qualidade de vida. Depois do C dos cachorros, vem o C dos carros, que são a segunda maior causa de conflitos nos condomínios. 25% dos problemas entre os vizinhos vem aqui das garagens. Carro fora da vaga, motoristas que não respeitam o limite de velocidade, marcas na lataria e por aí vai a confusão. Para começar, não adianta comprar carro maior que a vaga. E se acontecer de alguém estragar o veículo, tem que avisar imediatamente o síndico. E quem bateu, paga. Agora vem o terceiro problema mais comum: o C de canos, que representam principalmente vazamentos. Seu Clemente é síndico há 10 anos. A solução para acalmar os ânimos nesses casos é agir rápido. Nós temos um zelador que é eficiente e ele vê onde está o problema e pede para resolver. Se ele consegue resolver, ele já resolve. Se não conseguir, o proprietário tem que chamar uma pessoa especializada para resolver. Energia de sobra e barulho também. Tem sempre alguém reclamando das crianças nos prédios. Elas são citadas em 8% das queixas. Quebra uma louça de um hall, quebra um brinquedo do parquinho, quebra o videogame que está lá na lan house do condomínio. E aí, de quem é a responsabilidade sobre isso? E, geralmente, o que a gente sabe de anos convivendo com a vida vertical é que quase nunca, a responsabilidade é de uma criança só. Para quem divide o espaço tão de perto, ter disposição para resolver tudo com uma boa conversa é o melhor caminho. Cortesia e respeitar as regras. Convenção de condomínio existe para ser cumprida, compadre. Viver em sociedade é complicado. Isso aí. Resumindo tudo isso em um único C: a convivência. Esse sim é o maior desafio do ser humano, seja em condomínio, enfim, no dia a dia. Isso é verdade. Agora a gente vai conhecer um projeto inovador que deixa mais verde a maior cidade do país, Nolan. Os jardins verticais embelezam São Paulo e ainda melhoram a qualidade de vida de quem mora nas redondezas. Veja agora na reportagem da Samara Bastos. Do alto, parece uma selva de pedras. Em São Paulo, a maior cidade do país, para onde se olha, tem construção. A média é de só 2,5 metros de área verde por habitante, enquanto o recomendado pela Organização das Nações Unidas é de 12 metros quadrados por pessoa. Mas é no meio de todos esses prédios que a natureza brota. O que era uma parede de concreto virou um jardim. Acho bonito. Eu gosto de ver. Paro para ver. Você se alegra um pouquinho com a beleza.
né, que já ajuda um pouco todo o resto. E esse não é o único não. Só que no elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão e que é alvo de muitas polêmicas na cidade de São Paulo, já são 7 jardins verticais, totalizando mais de 5.000 metros quadrados de área verde em apenas 3,5 quilômetros de extensão. Que acho que incentiva a gente a pensar melhor no meio ambiente, né? O projeto, chamado de Corredor Verde, é o primeiro no mundo. A ideia é colocar a natureza onde parece impossível. É uma mudança que a gente vê no dia a dia das pessoas. Então, para quem mora, para quem passa, eu acho que é uma transformação de olhar, é uma reeducação de como a gente tem um contato com a cidade, como a gente se relaciona com a cidade, como a gente cuida da cidade. Para fazer o jardim vertical, são construídas placas de metal que protegem a parede da umidade. As plantas são colocadas em mantas de feltro fixadas nessas placas, por onde passa irrigação automatizada e já com adubo. A irrigação é feita no circuito fechado, então tem mangueiras a cada metro nas linhas horizontais do edifício, com gotejamento a cada 5 metros, com microaspersão, às vezes para fazer uma limpeza das folhas, né, uma chuvinha, digamos assim. E elas descem pelo painel, vão irrigando toda a fachada, né, do jardim vertical, retornam pela calha, voltam para os reservatórios, filtrado e novamente seguem. O Omar é o homem corajoso nessa empreitada. Ele é responsável por plantar e também fazer a manutenção dos jardins. É um trabalho mais delicado, você tem que descer com calma, retirando algumas, o pessoal chama de erva daninha, né, mas plantas indicadoras, né, que às vezes o passarinho traz, o vento. Aí vai retirando, recompondo o substrato e cuidando, fazendo podas, conferindo os bicos de irrigação. Trabalho delicado e de muita atenção, afinal ele vive nas alturas. O jardim que o Omar vai cuidar hoje tem mais de 60 metros de altura. O medo é sempre bom ter um pouquinho, mas gosto também, bastante. Ele desce com equipamento de segurança, semelhante ao usado por pintores. Precisa ter o cinto paraquedista, né? Os mosquetões e a cadeirinha para descer. Para que o jardim dure por longos anos, as plantas também são escolhidas cuidadosamente. O jardim é pensado caso a caso, de acordo com a insolação que ele está implantado e também na composição final que ele vai ter. Outro cuidado é escolher um local adequado. Os jardins verticais só podem ser implantados nesses paredões, sem janelas ou sacadas, as chamadas empenas cegas. No ano passado, a Prefeitura aprovou um projeto que permite que pessoas físicas ou empresas que cortem a vegetação para construir façam a compensação ambiental, patrocinando esse tipo de jardim. O custo é bem baixo, assim, para a implementação. A gente está falando de R$ 891 o metro quadrado para grandes construtoras que já têm as dívidas ambientais. É uma forma barata e em conta de compensar as dívidas. E a beleza não é o único atrativo desse jardim, não. As plantas produzem oxigênio e umidade. Nas construções onde há vegetação, a temperatura no interior diminui em até 7 graus. O Marco, morador de um dos prédios com jardim vertical, garante que a casa ficou mais fresquinha. Antigamente era bem quente, né? O sol bate o dia todo. Além disso, as plantas podem filtrar em até 30% os poluentes e também diminuir o nível de ruído. Com o jardim deu uma boa melhorada na questão do som. Estou dormindo, tranquilo. A ideia é expandir o projeto para todo o país e potencial para isso não falta. Só em torno do Minhocão são cerca de 140 prédios com paredes que têm condições de receber a vegetação. Isso quer dizer que 58 mil metros quadrados poderiam deixar de ser cimento e virar jardim. Um belo estímulo para quem vive cercado de muito cinza. Eu fico feliz quando eu vejo aqui plantado, assim, dando vida para a cidade. Torna a cidade mais alegre, mais verde, com uma qualidade de ar melhor. E agora uma denúncia de crime contra a saúde pública na maior cidade da América do Sul. Uma feira no centro de São Paulo funciona em péssimas condições de higiene. Com uma câmera escondida, flagramos várias irregularidades.
Com uma câmera escondida, nossa equipe se aproxima dos vendedores. Eles oferecem em caixas perto do chão legumes, verduras, frutos do mar, carnes e aves. Vários ambulantes dizem ser chineses e mal falam o português. Que isso? Comer? O que é? Os alimentos são manipulados perto do meio-fio e de muita sujeira. Esse aqui é o quê? Esse peixe de corinha. Peixe? É, peixe de corinha. Eu nunca vi isso aqui, não. O caranguejo foge da caixa e cai no asfalto. É resgatado pelo comerciante e colocado de novo para ser vendido. Alguns produtos ficam no meio da rua. Em plena faixa de pedestres, uma caixa de peixes. Este especialista em saneamento ambiental e saúde pública analisou as imagens. Carne aberta, com carro passando, jogando material particulado, jogando fuligem, e jogando no chão, levantando poeira, caindo ali dentro e tudo ficando sujo, sem contar as verduras que eles colocaram no meio-fio. Está esgoto passando e está a salsinha ali. O risco de contrair doenças graves ao consumir alimentos vendidos dessa maneira é grande, segundo o especialista. Uma delas, a leptospirose. Não adianta pensar que você vai lavar com água quente, que você vai colocar salmoura, que você vai colocar vinagre, que você vai pôr no meio ácido, que você vai matar as coisas. Que é isso? Esse aqui é pato? É. Quanto é o pato? Ó, 58, 60, depende do peso, né? Mesmo assim, a vendedora confirma que sempre está por lá. Está todo dia aqui? Mas traz marreco algum dia ou não? Marreco, se você pediu, alguma já tem. É? A subprefeitura da Sé, responsável pela área, explicou que nesse tipo de situação as mercadorias são apreendidas e que na última semana houve uma operação no local, mas cabe também você, como consumidor, rejeitar esse tipo de produto. Enquanto houver mercado, vai haver oferta. Então, corte isso pela raiz, faz mal para a tua saúde. Fat Family, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, foi morto em uma grande operação da Polícia Civil. Criminosos obrigaram o comércio a fechar as portas e o policiamento teve que ser reforçado nos bairros onde o criminoso controlava a venda de drogas. Um helicóptero equipado com um sistema infravermelho deu apoio aos homens de uma força especial da Polícia Civil. Os agentes já tinham a localização exata do esconderijo dos traficantes quando invadiram o complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. No confronto, Nicolas Labre Pereira de Jesus, de 28 anos, o Fat Family, e mais 2 seguranças foram mortos. 2 criminosos fugiram. A polícia apreendeu 3 fuzis e grande quantidade de drogas. A reação foi imediata, perto do Morro Santo Amaro, na zona sul do Rio. Depois da morte de Fat Family, traficantes obrigaram o comércio a fechar as portas na região. 2 menores foram apreendidos, suspeitos de ameaçar os lojistas. O policiamento foi reforçado. Fat Family era um dos criminosos mais procurados do Rio. Há 3 meses ele foi baleado e preso, mas acabou resgatado por um grupo de traficantes de um hospital no centro da cidade. Na fuga, o acompanhante de um paciente foi morto e 2 pessoas ficaram feridas. A polícia já vinha fazendo operações para prender o criminoso, mas ele sempre conseguiu escapar. E ainda no Rio de Janeiro, a morte do presidente da Portela, que era candidato a vereador, foi uma execução, segundo os investigadores. Desde novembro do ano passado, a polícia investiga a morte de 14 pessoas ligadas à política na região metropolitana do Rio. O comitê de campanha de Marcos Falcon foi isolado por um grande aparato de segurança. Testemunhas disseram que no mínimo 4 bandidos encapuzados e armados com fuzis chegaram de carro e em seguida invadiram o local. O subtenente da Polícia Militar e presidente da Portela foi atingido por pelo menos 4 tiros e morreu na hora. O tesoureiro da escola, Felipe Guimarães, foi atingido por um tiro de raspão e está fora de perigo. Falcon era candidato a vereador do Rio de Janeiro e há 4 meses assumiu o cargo de presidente da Portela. Falcon era casado há mais de 10 anos com a porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso, figura conhecida do Carnaval Carioca.
Ele tinha 52 anos e deixa 8 filhos. Marcos Falcon chegou a ser expulso da Polícia Militar em 2011. A acusação era de envolvimento com a milícia que atua aqui na região de Madureira, zona norte do Rio. Mas ele foi absolvido pela Justiça e, por isso, o subtenente voltou para a corporação. Atualmente, estava licenciado para concorrer a vereador. Logo depois do carnaval deste ano, a polícia revelou ter descoberto um plano para matar Falcon. Na época, ele não quis comentar o caso para não atrapalhar as investigações. O presidente da Portela tinha sofrido outros 4 atentados, sendo atingido por 18 tiros. Ele passou por 9 cirurgias reparadoras. Que é um policial que foi muito destacado, todos nós lembramos lá que no episódio do Morro do Alemão, foi ele que fincou a bandeira do Brasil lá naquele episódio da invasão do Morro do Alemão. Certamente tinha muita gente que não gostava dele, né? E agora a análise desses 2 casos com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os 2 fatos marcantes ontem no Rio de Janeiro, a morte do traficante Fat Family e também do presidente da Portela, merecem 2 reflexões que devem ser abordadas pelas autoridades com muita profundidade. Primeiro delas, a morte do traficante. Mais um traficante morto, resgatado, que estava desafiando a polícia. Só o que acontece na morte do traficante é a consequência, o fechamento do comércio. 2 bairros super importantes do Rio de Janeiro foram obrigados, seus comerciantes, a baixar suas portas. Um deles, inclusive, relutou e foi ameaçado e todos tiveram que ficar durante horas sem que o comércio fosse aberto e sem que as autoridades fizessem o quê? Se impusessem para dizer, não, podem abrir que nós garantimos. Não, nem as autoridades garantiram a ordem dos traficantes, que foi o fechamento de todo o comércio, exatamente de 2 bairros importantes, como eu disse, do Rio de Janeiro. O outro fato é o assassinato do presidente da Portela. Tem 3 linhas de investigação. Primeiro, ele fazia parte de uma milícia. Mas ele foi absolvido depois da acusação de fazer parte de uma milícia. A milícia que pratica extorsão, pratica sequestro, pratica assaltos e cobra pedágios no Rio de Janeiro. A segunda investigação da morte dele, do presidente da Portela, seria uma briga de bicheiros, do jogo do bicho e também da escola de samba. São um outro viés sobre escola de samba, um incidente entre 2 presidentes, entre ele e o presidente de uma outra escola, e que teria exatamente provocado possivelmente o crime. Porque, ao que consta, ao que tudo indica, a morte dele não tem nada a ver com a política. Ele era candidato a vereador, mas parece que isso não tem nada a ver com a história, e sim os outros pontos fundamentais. Milícia, jogo do bicho ou uma briga envolvendo escola de samba. São fatos desabonadores de uma cidade que um dia foi cantada em prosa e verso como sendo a cidade maravilhosa. Agora, 11 horas e 45 minutos, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e veja a seguir a sua opinião aqui na tela do Link Record News. E ainda com aumento no número de acidentes de trânsito, o Detran orienta quais os cuidados e procedimentos em caso de colisões. Até já. Até já. Agora, 11 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Link Record News de volta na sua tela. De volta com informações importantes, porque só nos primeiros 6 meses deste ano foram registrados mais de 94 mil acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Isso representa mais de 500 acidentes por dia. Vou repetir, 500 acidentes por dia. E muitas pessoas ainda não sabem o que é correto e o que não se deve fazer após um acidente. Justamente para orientar os cidadãos, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, listou os principais cuidados e procedimentos em caso de acidente. Num acidente de trânsito, a primeira recomendação é manter a calma e verificar se existem vítimas. O espaço do acidente deve ser sinalizado com pisca-alerta aceso e a utilização do triângulo no mínimo 30 metros de distância. Em casos com pessoas acidentadas, é preciso acionar os serviços de emergência conforme a necessidade. Anote os números: Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária Federal 191, SAMU 192 e Bombeiros 193. O local do acidente deve ser preservado e os feridos não devem ser movimentados.
Em casos sem vítimas, é preciso retirar os veículos da via e anotar todas as informações necessárias para o boletim de ocorrência. O BO de acidentes em rodovias estaduais pode ser feito direto no site da Polícia Militar. Nas outras vias, o documento pode ser elaborado no portal da Polícia Civil. Quando os veículos não podem sair do lugar, os serviços de trânsito das prefeituras, como por exemplo o CET em São Paulo, devem ser acionados para retirá-los das vias e evitar risco de novo acidente. Vale lembrar que em casos com vítimas fatais, condutores embriagados ou danos ao patrimônio público, os veículos não podem ser removidos. É preciso realizar perícia e aguardar a liberação dos órgãos policiais. Algumas posturas do motorista após o acidente podem resultar em multa e até processo judicial. Omissão de socorro, por exemplo, é uma infração gravíssima e pode render multa de R$ 957,70 e 7 pontos na carteira. Deixar de retirar os veículos em acidente sem vítima é considerado uma infração média, com multa de R$ 85,14 e 4 pontos na CNH. Condutores, passageiros e pedestres podem solicitar a indenização do seguro DPVAT. O pedido deve ser feito à seguradora responsável pela administração desse seguro. João Dória ultrapassa Celso Russomano e aparece em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com pesquisa do Ibope. João Dória, do PSDB, tinha 17% e subiu para 28%. Celso Russomano, do PRB, estava com 30% e agora está com 24%. Marta, do PMDB, caiu de 20% para 15%. O prefeito Fernando Haddad, do PT, tinha 9% e subiu para 12%. Luiz Erundina, do PSOL, estava com 5% e agora tem 4%. Major Olímpio, do Solidariedade, João Bico, do PSDC e Levi Fidelix, do PRTB, mantiveram 1% cada. Brancos e nulos caíram de 13% para 10%. Já os indecisos aumentaram de 3% para 4%. Os outros candidatos não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança nas intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, tinha 31% e subiu para 35%. Pedro Paulo, do PMDB, estava com 9% e agora tem 11%. Marcelo Freixo, do PSOL, manteve 9%. Índio da Costa, do PSD, tinha 7% e agora tem 8%. Jandira Fegali, do PCdoB, e Flávio Bolsonaro, do PSC, caíram de 8% para 6%. Osório, do PSDB, tinha 3% e agora tem 4%. Alessandro Molon, da Rede, manteve 1%. Carmen Migueles, do Novo, que não tinha pontuado, agora tem 1%. Ciro Garcia, do PSDU, tinha 1% e agora não pontuou. Brancos e nulos eram 19%, agora são 16%. Indecisos foram de 4% para 3%. Bom, e os outros candidatos não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Bom, agora é momento de interatividade e a gente falar sobre a enquete do dia. Você sabe exatamente qual a função do prefeito e dos vereadores? Você sabe? Aproveite então e vote nas redes sociais pelo sim ou pelo não. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembrando que para isso você deve utilizar sempre a hashtag #LinkRecordNews ou faça isso também pelo WhatsApp DDD 11 95307 1851. Já temos participação. Temos participação e vai aparecer aqui na nossa tela. Vamos lá? Lembrando, o telefone 11 95307 1851, o Reginaldo de Vitória da Conquista Bahia. A função dos vereadores é elaborar leis e projetos
que atendam às demandas da população e a do prefeito é sancionar ou vetar as leis votadas na Câmara. Olha só que bacana o Reginaldo, então, além de falar que sabe, dizendo exatamente qual a função, então, do prefeito e dos vereadores. Muito bom, Reginaldo. O Edmar de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sei. Quem não sabe são os próprios políticos. Aí foi irônico, Edmar, na resposta dele. Obrigado, Edmar. Agora, olha, a nossa audiência internacional, o Joelson, lá de Moçambique, na África, mandou o seguinte pra gente. Vereador aprova leis e prefeito administra a cidade. Seria perfeito se fosse um trabalho voluntário, mas, infelizmente, eles trabalham em função do dinheiro. Se fosse voluntário, talvez não tivesse tanto candidato aí, né? Obrigada, então, pela participação. Vamos ver se essas participações se refletem na votação, então, da nossa enquete. Primeira parcial na tela, você sabe qual é a função do prefeito e dos vereadores? 58% dos internautas dizem que sabem sim, enquanto 42% admitem que não sabem qual é a real função desses cargos políticos. Continue participando, contribua com a gente com a sua opinião aqui. Logo mais, ao longo do dia, mais interatividade no link Record News. E ainda sobre as eleições municipais de 2016, não perca, então, no próximo domingo, a cobertura especial das eleições a partir já das 8 horas da manhã, aqui na Record News. Nossa equipe vai estar aqui para levar até você todas as informações do dia do voto, com informações das principais cidades brasileiras. E às 4h30 da tarde, um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Mirlando Beirão e convidados. Os números da apuração e toda a análise dos resultados para você, telespectador, desde as 8 da manhã. Teremos aí a presença do Nolan, eu, o Clébio, também o Heródoto Barbeiro, ao longo de toda a programação, todo o domingo, e ainda contando com a programação especial do Link Record News, edição especial na cobertura das eleições, no próximo domingo, para você. Não dá para perder então, hein? A partir das 8 da manhã já. Bom, e a partir de agora, a parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o Link Record News, agora ao vivo até Araraquara, interior de São Paulo. Vamos falar com Pedro Leão para saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. A gente aproveita perguntando, Pedro, você sabe qual a função do prefeito e dos vereadores? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Eu sei, sim, né? Como jornalista, a gente tem que saber. Os vereadores, eles são responsáveis pelas leis e também por fiscalizar o trabalho do executivo. E o prefeito tem que administrar a cidade. Então, vamos falar agora sobre os destaques do Record News Paulista. Sabe aquela história de estar no lugar certo, na hora certa? Foi exatamente o que aconteceu com um comerciante de São Vicente, na Baixada Santista. Ele foi vítima de um assalto e depois acabou encontrando, por acaso, na rua, o ladrão. E aí ele chamou a polícia e o bandido acabou preso. Olha só, a gente vai acompanhar essa história no Record News Paulista. Outra história que aconteceu com um motorista de Franca. A gente tem imagens do que aconteceu. Olha só, ele estacionou o carro na rua, só que o veículo perdeu o freio e desceu desgovernado. Olha nas imagens aí, dá para ver o momento que o motorista ele tenta segurar o carro com as mãos. Por sorte, esse incidente não causou nenhum acidente maior. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa às 1h10 da tarde, depois do horário eleitoral. Lidiane, Nolan. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E que susto o rapaz tentando segurar o carro com as mãos ali. Imagina, é aquele ato reflexo. A gente nunca se prepara para uma situação como essa, né? Agora, curioso, enfim, é tentar realmente achar que tem força suficiente para segurar o carro. Só se fosse super-homem ali, né? É verdade. Obrigado, Pedro. Boa tarde para você. Até mais. Bom, agora imagine, Lidiane, ficar 3 dias sem trabalhar só para cuidar do bichinho de estimação que você acabou de comprar. Olha que mamata, hein? A novidade, chamada de licença pet, foi trazida para o Brasil por uma multinacional e tem deixado os funcionários bem contentes. Dias em casa. A folga não foi por premiação, problema de saúde, nem feriado. É que a casa ganhou uma nova moradora, que ainda está se adaptando e precisa de cuidados especiais. Luiz usou a licença PET que foi oferecida pela empresa que trabalha. Nunca ouviu falar nesse benefício? Nem o próprio Luiz conhecia. Ninguém acreditou, na verdade, porque eu nunca tinha visto. Eu também fiquei bem surpreso.
Foi uma surpresa bem boa, até mesmo porque eu usei esses dias quando ela teve que castrar. Então a gente tinha que dar remédio 5 vezes por dia. E aí esses dias possibilitou a gente conseguir cuidar dela durante a semana inteira. A novidade veio dos Estados Unidos. A multinacional que Luiz trabalha tem 11 mil funcionários em 40 países. Na sede, a licença que incentiva a adoção de cães e gatos, a moda pegou. Além da licença, tem também um presente, um kit para receber o animal. A ideia é fazer com que o funcionário trabalhe mais satisfeito. Com base em alguns estudos, a direção da empresa chegou à conclusão de que colaboradores que têm animais em casa vão para o serviço menos estressados e mais dispostos. Felicidade plena, né? Amor incondicional. E eu acho que também o fato dela mudou a rotina do casal, né? Por exemplo, eu acordo todo dia mais cedo, tenho que caminhar com ela. Então, querendo ou não, estou tendo uma rotina mais saudável também. Luiz foi um dos 15 funcionários brasileiros a requisitar a licença. O diretor de RH da multinacional acredita que essa é uma tendência, já que os animais estão cada vez mais presentes dentro das casas dos brasileiros. Tem casais até que você não tem filho e você acaba tratando o animal como se fosse um filho. E essas questões a empresa está sensível, no sentido de que a necessidade que você tem quando você ganha um bebê ou quando você perde alguém da família, ela também está disposta a apoiar a questão da adaptação, tanto na chegada quando você tem o infortúnio de um luto, por assim dizer, do animal. O benefício também dá direito a 3 dias sem trabalhar no caso do falecimento do animalzinho. Apesar do tamanho, a Mora ainda não completou nem 1 ano. E Luiz ainda pretende trabalhar muito ao lado dela. Fazer home office e ficar perto dela também, né? Eu acho que o home office ele é bem favorável porque te economiza tempo de refeição, te economiza tempo de trânsito. Então, com certeza, é uma qualidade de vida bem melhor. E agora, muito mais legal. Já pensou, Lidiane, se a moda pega? Pensa, eu queria saber dos patrões, o que eles pensam sobre isso. Porque, enfim, pet realmente tem de monte aqui no Brasil, principalmente. Imagina, chega um novo pet, 3 dias de licença. Depois compra outro e mais outro. Não trabalha muita gente vai ter um zoológico em casa só por isso, viu? O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e veja a seguir. Presidente Michel Temer chama atenção, mas mantém no cargo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, após o vazamento de informações sobre a Operação Lava Jato. E ainda a Polícia Federal prende integrantes de uma quadrilha que furtava equipamentos médicos no Rio de Janeiro. Até já! Link Record News de volta agora 12:12 pelo horário de Brasília. A gente volta com a seguinte informação. Um jornalista foi baleado enquanto conversava com alguns amigos na Grande São Paulo. Segundo os familiares, o atentado pode ter sido motivado pelas constantes denúncias que ele faz contra políticos da região. O vídeo gravado com celular mostra o jornalista caído na calçada. Baleado, Evaldo de Oliveira, de 49 anos, ficou alguns minutos à espera de socorro. Veja que ao lado da vítima há exemplares de um jornal. O folhetim pertence a Evaldo e estava sendo distribuído nesta praça, na área central da cidade. Evaldo estava com outros 2 homens. Um deles conta que antes do atentado contra o jornalista, eles haviam recebido ameaças. Estava todo mundo mais ou menos próximo, assim, justamente por conta das diversas ameaças que a gente recebeu ao longo do dia. A testemunha confirma que apoia um dos candidatos que concorrem à prefeitura da cidade, mas não sabe dizer se o jornalista baleado atua na campanha de algum dos políticos. O homem que atirou em Evaldo estava na garupa de uma moto. Eu imaginei que na hora fosse apenas mais um munícipe encostando para pegar o jornal. E aí foi quando o garupa da moto sacou a arma e deu um tiro a queima-roupa nele. Amigos colocaram o jornalista ferido neste carro, antes mesmo da chegada da polícia. No carro usado para socorrer o jornalista também estão os últimos exemplares do jornal que não chegaram a ser distribuídos. Evaldo foi socorrido e trazido para esta unidade de pronto atendimento em Franco da Rocha. O tiro acertou a região do ombro e ele não corre risco de morrer. Na UPA, o jornalista confirmou informalmente à Polícia Civil que vinha recebendo ameaças, mas disse que só dará os nomes em depoimento, depois que receber alta do hospital. Os parentes de Evaldo também confirmam as ameaças. Muito assustada, a mulher do jornalista disse que o crime pode ter relação com reportagens políticas publicadas no Pequeno Jornal, que circula em 4 cidades da região metropolitana. Ele falou que ele foi ameaçado o dia inteiro, falaram que ia pegar a família dele toda. A Guarda Municipal reforçou a segurança
segurança no prédio onde o jornalista está internado. A mulher disse que Evaldo temia represálias dentro da própria unidade. Ele pediu, por favor, para tirar ele daqui, que ele está com medo. E eu estou com medo, eu não sei o que fazer. A gente tem a nossa família. Bom, agora a Educação, o MEC vai publicar ainda essa semana uma série de portarias e resoluções que detalham pontos da reforma do ensino médio. Segundo fontes ligadas ao MEC, uma das portarias vai especificar os requisitos para a contratação de professores que não são necessariamente graduados na área específica da disciplina, mas capazes de lecionar sobre o tema. Outra regulamentação se refere às ênfases que as redes estaduais poderão oferecer como conteúdo específico aos estudantes, de acordo com seus interesses profissionais. E o presidente Michel Temer chamou a atenção, mas manteve no cargo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Ele vazou informações sobre a Operação Lava Jato. No Congresso, repercussão. A oposição disse que vai ao Ministério Público pedir a convocação do ministro da Justiça. A declaração de Alexandre Moraes, que é do PSDB, foi durante um comício de um candidato aliado em Ribeirão Preto, berço político de Antônio Palocci. O ministro antecipou que a Lava Jato faria novas operações nesta semana. Pode ficar sossegado. Tanto que falam e você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. O presidente da República se irritou com a declaração e conversou com o ministro da Justiça por telefone. Michel Temer chegou a convocar Alexandre Moraes para uma reunião aqui no Palácio do Planalto, mas voltou atrás por entender que essa polêmica deve ser resolvida pelo próprio ministro da Justiça. Ele passou o dia em São Paulo e disse que só ficou sabendo das operações federais momentos antes da atuação dos agentes. O juiz Sérgio Moro decretou o bloqueio das contas do ex-ministro Antônio Palocci, de uma empresa dele e de 2 assessores do ex-ministro. Ao todo, são 128 milhões de reais. O ex-ministro Antônio Palocci e os 2 assessores dele, Branislav Contic e Juscelino Dourado, foram para a sede da Polícia Federal, onde estão à disposição dos investigadores. Segundo os delegados, Palocci era o elo entre o PT e a Odebrecht. Na contabilidade paralela da construtora, que controlava as propinas, aparecem várias vezes pagamentos para alguém chamado de italiano, que a força-tarefa afirma ser Antônio Palocci. Uma planilha encontrada no celular de Marcelo Odebrecht mostra que o italiano teria recebido pelo menos 128 milhões de reais pagos ao partido entre 2008 e 2013. Palocci teria ficado com 6 milhões desse valor para ele. A PF ainda investiga para onde teria ido um saldo de 70 milhões. Marcelo Odebrecht atrelava doações eleitorais e principalmente as que ele coordenava a vantagens que seu grupo empresarial poderia obter. A conta corrente da Odebrecht com o PT seria abastecida com dinheiro de propina na contratação de navios sonda para exploração do pré-sal, subornos em financiamentos internacionais do BNDES e até a venda de medidas provisórias. 32 obras públicas já estão na mira da PF, entre elas a construção dos metrôs do Rio e de São Paulo, o aeroporto Santos Dumont e as piscinas usadas nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Bom, o PT disse que todas as operações financeiras foram realizadas estritamente dentro da lei e declaradas à Justiça Eleitoral. A construtora Odebrecht informou que não vai se manifestar. A Polícia Federal prendeu integrantes de uma quadrilha que furtava equipamentos médicos no Rio de Janeiro. Eles foram flagrados por câmeras de circuito interno quando invadiram clínicas em Niterói. 2 homens aparecem nas imagens roubando os equipamentos numa clínica fechada. E no segundo assalto, eles distraíram funcionários para conseguir fugir da clínica. Durante uma operação da Polícia Federal, 11 pessoas foram presas e vão responder pelos crimes de furto, receptação e organização criminosa. Agora a Polícia Federal vai investigar quem recebia esses aparelhos. A polícia procura também o principal suspeito pela morte do garoto Joaquim no interior de São Paulo. Guilherme Longo, padrasto do menino de 3 anos, que morreu depois de uma superdosagem de insulina, estava em liberdade provisória e desapareceu. Uma carta foi deixada para a família. O advogado de Guilherme não revelou o conteúdo. Há poucos dias, Guilherme Longo gravou uma entrevista exclusiva com a TV Record.
Num dos momentos, ele descreve o que aconteceu na noite do sumiço de Joaquim. Chegou um determinado horário, a Natália foi dormir, né? E o Joaquim pediu mamar. E foi, sei lá, um lance de oportunidade, sabe? Há 8 meses, o técnico em informática morava aqui com os pais. Ele ganhou a liberdade provisória depois de 2 anos preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Guilherme é acusado de matar Joaquim, o enteado, que tinha 3 anos de idade. O crime foi em 2013. Guilherme morava com a mulher Natália, o bebê, filho do casal, e Joaquim. O menino era diabético. O Ministério Público acusou o técnico em informática de aplicar uma superdosagem de insulina para matar a criança. Depois, ele teria jogado o corpo de Joaquim num córrego perto de casa. Guilherme nunca confessou o crime. Natália ficou presa 1 mês. Quase 3 anos depois, o caso ainda aguarda julgamento. Arthur, pai biológico de Joaquim, ficou surpreso com o desaparecimento. Ele está mentindo para mim, ele está tentando ajudar a Natália, entendeu? Mas tudo bem, ele quer aparecer, é a maneira dele aparecer. Vamos fazer o quê? Ele é louco. Em Belo Horizonte, um cadeirante só conseguiu entrar num show depois de pagar o valor do ingresso inteiro. Por lei, os deficientes físicos têm direito à meia entrada. Foi gravado momentos depois do cadeirante Jesus Alves ter sido retirado da fila. Ele havia comprado meia entrada para assistir a um espetáculo musical, mas os funcionários da casa de shows exigiram que ele apresentasse um documento que comprovasse a deficiência. O acesso foi liberado para as outras 3 pessoas que estavam comigo, minha namorada, minha mãe e minha prima, e me solicitaram para que eu fosse à bilheteria por causa do meu ingresso de deficiente. Tudo aconteceu no último sábado, em uma das principais casas de shows de Belo Horizonte. Um homem que presenciou a cena se ofereceu para pagar o ingresso e só assim Jesus conseguiu entrar. A meia entrada para deficientes é lei federal e determina que 40% dos ingressos de eventos artísticos e esportivos sejam colocados à venda pela metade do preço para idosos, estudantes e portadores de deficiência. Talvez a forma da abordagem, né, o trato ali com essa pessoa é que pode acabar o constrangendo e chamando a atenção de outras pessoas. Em nota, a casa de shows disse que seguiu a lei ao exigir o documento, mas vai abrir uma sindicância para apurar o comportamento da funcionária. Eu não tenho raiva da menina que estava lá. Eu preciso que alguém entenda que essa norma não faz o menor sentido. O leite de jumenta está em alta no Rio Grande do Norte e tem atraído investidores ingleses. O queijo derivado do leite chega a custar, olha só, R$3.000 o quilo. E os animais frequentemente abandonados nas rodovias podem agora vir a ser valorizados. Uma das fazendas que abriga os jumentos fica na zona rural de Felipe Guerra, a 328 quilômetros de Natal. A região é castigada por uma severa estiagem, a pior dos últimos 100 anos no Rio Grande do Norte. A economia comprometida pode agora mudar por causa do projeto de investidores estrangeiros. Se isso for para frente, é um grande futuro que a gente tem na vida, né? Mais uma fonte de renda para nossa cidade, até eu ia investir. Com o leite da jumenta, é possível fazer um queijo que pode custar até R$3.000 o quilo. Este especialista explica que o leite é nobre porque tem uma enzima que funciona como um antibactericida. As crianças pequenas que têm alergia a determinados alimentos, qualquer pessoa que tem alergia alimentar poderá tomar leite de jumenta. O único problema pode ser a quantidade de leite produzida ao dia, 2,5 litros, bem abaixo das vacas, por exemplo. Os investidores ingleses aguardam um estudo do governo do estado para apostar na atividade. Precisa se estudar bem essa cadeia para que não incentive produtores a criar animais e no final não se tenha efetivamente comércio garantido para isso. O projeto agrada ambientalistas. Somente nessa fazenda existem aproximadamente 50 jumentos recolhidos nos últimos 3 meses das rodovias. Eles recolhem os animais, entregam à ONG e aqui eu faço o meu manejo. Com esse surgimento dessa produção, né? Isso aí cabe agora olhar com mais atenção para o produtor rural. Que se interesse a engajar nessa luta. Tá aí, hein? Quem diria, o leite da jumenta
custar R$3 mil o quilo do queijo de leite de jumenta, é bastante caro. Bom, agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo em todo o Brasil. É isso mesmo, Nolan. E com dados da Somar Meteorologia, a gente observa aqui no mapa uma frente fria na altura da Bahia e organiza a umidade da Amazônia sobre o norte e o nordeste do país e gera muitas instabilidades sobre estas regiões. Mais detalhes agora no próximo mapa, que mostra que no decorrer desta terça-feira, pancadas de chuva se espalham desde o Amazonas até a Bahia. Chove mais isolado entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também aqui sobre o Espírito Santo. O tempo fica ensolarado nas áreas amarelas, que cobrem o centro-sul do Brasil, parte do Nordeste e também lá na pontinha do mapa, no Amapá. À tarde faz muito calor em Campo Grande e Palmas, com máxima de 35 graus. Agora já em Porto Alegre, mesmo com o sol, a máxima não deve passar dos 22 graus. Em São Paulo, hoje teve uma madrugada fria com mínima de apenas 11 graus. Quem precisou acordar cedo sabe do que eu estou falando. À tarde o sol predomina, mas a máxima não vai passar dos 23. Agora, amanhã, a previsão é de tempo firme, com um friozinho de 12 graus ao amanhecer, mas com a tarde mais abafada e máxima de 26 graus. Portanto, uma dica para quem mora em São Paulo: se tiver roupa para colocar no varal, o dia de lavar é amanhã. Roupa vai secar com facilidade amanhã à tarde. E se você também quiser deixar a casa ventilada, amanhã é o dia para isso. Porque na quinta-feira voltam a ocorrer as pancadas de chuva e a temperatura deve cair bastante na sexta-feira. Nolan? Já viu casca de melancia virar arte? Pois é, na China isso acontece. Um festival reúne escultores que criam desenhos para lá de interessantes. Na China tem de tudo, até competição de escultura em melancia. Mais de 10 mil pessoas participaram do evento, entre moradores, estudantes e turistas. Os artesãos levam tudo muito a sério. Eles talham desenhos com precisão de detalhes. As cascas viram obras de arte nas mãos deles. No final dos trabalhos, as peças esculpidas enfeitam pontos turísticos no leste do país. À noite, as melancias se tornam lanternas e iluminam a cidade, atraindo muitos turistas maravilhados com a beleza da decoração. Fica bonito, né? Tem que ser artista mesmo, né? Realmente muito detalhe. Eu não sabia, a gente viu ali as margens do rio, a boia melancia, muito legal. Bom, a Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. Você está no Link Record News, meio-dia, 33 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta te contando que o menor foi apreendido e outras 9 pessoas presas, suspeitas de pertencer ao crime organizado que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. Nolan, e com eles foram apreendidos drogas e 8 veículos. Durante a operação, os policiais apreenderam 15 quilos de cocaína. Os agentes também encontraram maconha, balança, celulares, anotações do tráfico, R$16 mil em dinheiro e até um cofre. 6 carros e 2 motos também foram levados para a delegacia. Segundo a polícia, tudo pertencia a uma quadrilha de traficantes que agia em São Paulo, no ABC Paulista e em Embu das Artes, na região metropolitana. Os policiais civis cumpriram mandados judiciais em São Paulo e mais 4 cidades da região metropolitana. Entre os suspeitos estão um menor de 17 anos, 5 homens e 4 mulheres. Estas, inclusive, têm maridos que já se encontram presos exatamente pelo tráfico de drogas. De acordo com a polícia, parte dos integrantes já ficou presa. Os suspeitos irão responder por 3 crimes. Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e também a conduta foi tipificada na lei do crime organizado. As penas somadas, elas ultrapassam 30 anos. E fazendeiros estão assustados agora com uma modalidade diferente de crime no sul de Minas Gerais. Os ladrões invadem as fazendas, levam apenas as carnes mais caras e deixam o animal morto no local.
Seu Joaquim encontrou o animal morto assim que chegou no curral. A vaca de leite de 2 anos, da raça Girolando, era bem parecida com esta outra aqui e custava cerca de R$1.000. Na mesma noite, no sítio vizinho, outro animal foi morto. No mesmo dia que matou a mim, pegaram o meu laço, 150 metros de distância para cima, pegou do vizinho, matou, largou a barricada, o couro e a cabeça. E levar tudo. Esse outro fazendeiro também passou pela mesma situação. A vaca leiteira estava prestes a dar cria. Um prejuízo e tanto. O prejuízo de uma novilha para parir hoje é na faixa de R$3.500 a R$4.000, né? O medo entre os fazendeiros é cada vez maior, mas o que também preocupa é para onde vai essa carne. O abatimento desta forma pode contaminar a carne, o solo e os outros animais. Uma brucelose, uma tuberculose, cisticercose pode ser transmitido através de uma carne que não tem origem, né? Que você não sabe de onde veio, não tem um rótulo, um registro, um certificado sanitário. Quem for flagrado cometendo esse tipo de crime pode receber multa ou até responder na justiça. Em meio a tantos prejuízos, os fazendeiros tentam se proteger de toda maneira. Botamos cerca, tem câmera escondida, tem alarme e eu estou morando na fazenda. Bom, agora é um momento de interatividade. No início aqui do nosso telejornal, do Link Record News, nós te perguntamos se você sabe exatamente qual é a função do prefeito e dos vereadores, isso há 5 dias aí das eleições municipais. Você pode participar com a gente votando o hashtag Link Record News. Você coloca sim ou não e também explica aí o que cada um faz, se você quiser. E você pode participar com a gente também pelo WhatsApp, DDD 11 95307 1851, e muita gente já participa com a gente, né, Lidia? Exatamente. Na tela agora a primeira opinião aqui do Vitório, de Arthur Nogueira, São Paulo. Sim, eu sei. Já eles, acredito que não. É o que pensa o Vitório. Obrigada pela mensagem, pela participação. Jair, Sapiranga, Rio Grande do Sul, aparecer de 4 em 4 anos para pedir voto. Essa é a opinião do Jair. Isso é o que faz vereadores e também os prefeitos. O bom humor dos nossos telespectadores e internautas aqui na tela. Agora o Fernando Silva, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Sim, mas parece que somos nós que devemos trabalhar em benefício a eles. Muitos até criam projetos e aprovam, mas nunca beneficiam o cidadão. É o que pensa o Fernando. Obrigada pela mensagem, Fernando. A gente tem mais uma aqui da Aparecida Estância, Sergipe. Sim, a função do vereador é fiscalizar a nosso favor e o prefeito gerenciar todo o município e cumprir o prometido. Aí, muito obrigado pela sua participação. E a gente também tem a parcial aí da nossa enquete, né, Lidia? Exatamente. Mais uma parcial agora na tela. Vamos ver como é que está a votação neste momento. 57% dos internautas afirmam que sabem qual a função de prefeito e vereadores, enquanto 43% admitem não saber até agora, 5 dias das eleições. Continue compartilhando o que você pensa sobre o assunto e colabore com o seu voto. Daqui a pouco tem mais interatividade na nossa tela. Alguns ambulantes vendem canetas, outros fones de ouvido. Mas a história que eu vou contar agora, que vamos contar para você, é de um rapaz que vende contos e poemas escritos por ele mesmo. O valor é pequeno, R$2 ou R$3, mas na caixa, Daniel oferece chocolates e balas junto com algo valioso para ele, os poemas e contos que escreve. Vocês poderão escolher um desses meus belos poemas. E na cidade que vive em movimento, ele tira o sustento e espalha sua arte pelos ônibus. R$3 um dos meus contos. Depois que perdeu o emprego em uma fábrica de eletrodomésticos há quase 1 ano, decidiu investir no próprio talento com as palavras. Incentivo da namorada. E conta com a boa vontade dos motoristas para vender seus versos. E até mesmo para que vocês possam seguir viagem. Por apenas R$2, vocês poderão escolher um desses meus belos poemas e mais um delicioso chocolate. O doce atrai o passageiro, mas o que mais chama a atenção é o que está escrito nos pequenos papéis que ele embrulha com carinho todas as noites. Que também são acompanhados. Não é normal você ver alguém vendendo poema no ônibus, né? Geralmente é só o chocolate. Aí, sei lá, chamou a atenção, eu resolvi comprar. É difícil hoje em dia termos poetas
está um pouco valorizado. A literatura, acho que internacional, veio mais do que os poetas brasileiros ou alguma literatura brasileira. É difícil achar autores nacionais. Daniel já ganhou 3 concursos promovidos por editoras, teve contos e poemas publicados e fez um livro por conta própria, que também vende na internet. Os temas preferidos, mistério e o sobrenatural. Mas o coração e a caneta também transbordam amor. Comprou um poema meu romântico, né? E depois de ter lido, ela gostou tanto que viu a oportunidade de seduzir até o mesmo cobrador, né? Então ela me chamou para perto dela, pediu para que eu entregasse o mesmo poema que ela comprou para ela, desse para o cobrador também. E aí, enquanto ele ia lendo, ela ficava observando o rapaz, né? Aliás, histórias não faltam para o poeta ambulante, literalmente. Lembrando que todos os meus textos são de autoria própria. Uma outra cobradora que ela me comprou um poema que ela queria mostrar para um rapaz que gostava dele, e aí pediu para que desse uma sugestão de um poema meu. E eu procurei aqui na caixa, bem legal para ela. Após isso, ela pediu para que eu escolhesse um poema também, mais apimentadinho, mais erótico, né? Porque ela queria mostrar outras intenções que tinha com esse rapaz. As mulheres são as que mais leem, segundo ele. Eu acho legal, e sempre que eu estou ali no ponto, ele está lá. Ele às vezes pega o ônibus junto com a gente e passa vendendo. Eu até já tenho um lá em casa. É muito difícil, né, você ter escritor tão novo como ele, porque a maioria são antigos, né? Vem de outra geração, né? A nossa geração já não é mais tão... essa coisa de fazer poesia, fazer versos, né? Todos os meus textos são de autoria própria, que darão uma grande oportunidade. Daniel segue procurando emprego, mas mesmo se voltar para o mercado de trabalho e deixar esse sacode do ônibus, nunca vai abandonar a literatura. São apenas R$2 um poema de minha autoria e R$3 um dos meus contos. Todos eles acompanhados por um chocolate diverso. O sonho é ter o livro publicado por uma editora. Por enquanto, a vontade é só ficção. Mas a cada curva, a cada parada, ele já sente o gostinho de ser um autor. Só a comprar o meu livro que eu uso como divulgação, assim, não olha nos mesmos, né? Ele falou, eu quero comprar, eu quero um seu. Eu até falei para ele, mas o meu já tá meio gasto, todo mundo pega, tudo, ele não me interessa, eu quero o seu. Eu falei, tudo bem, eu te vendo ele. Eu peguei e vendi para ele, o meu mesmo, tudo... Eu gasto, autografei na hora, vendi. E a sensação? Foi maravilhosa, né? Assim, autografar um livro que eu acabei de vender, né? Foi algo assim que totalmente inédito para mim e lindo, né? Faltou muito de mim. Foram tão poucas as vezes. Foram tão pequenos os gestos. Faltou mais amor. Faltou meu carinho. Faltou minha paixão enlouquecida. Será que não lhe dei a devida atenção? Minha boca bem que poderia se abrir mais vezes. Te amo, I love you, je t'aime, amor é mio. Ele é poliglota, né? É, o amor em todos os idiomas ali. Né? Bom, escolher o nome do filho é sempre um momento importante para os pais. Pois é, no entanto, a criatividade de alguns é tão grande que o oficial do cartório tem o poder de barrar o registro, isso se achar que o nome poderá causar traumas no futuro à criança. Em Portugal, a coisa é ainda mais séria e há uma longa lista de nomes comuns aqui no Brasil que não podem ser colocados nos bebês. Asteroide, esparadrapo, Chevrolet, barrigudinha, ilegível. Você pode não acreditar, mas alguns brasileiros foram registrados com estes nomes. E na lista de nomes compostos ainda aparecem Amado Amoroso, Amazonas Rio, América do Sul e Céu Azul. Talvez com base na criatividade dos brasileiros, o Ministério da Justiça de Portugal divulga uma lista de nomes proibidos na hora de registrar os filhos recém-nascidos. Segundo o Instituto de Registros, a medida tem como objetivo evitar nomes muito estrangeiros ou que as adaptações ao português dificultem a pronúncia ou a identificação de gênero, ou seja, se o dono do nome é homem ou mulher. Neste caso, o nome Darcy, que no Brasil pode ser masculino ou feminino,
em Portugal só pode ser usado como segundo elemento do nome, como, por exemplo, Maria Darcy. Darcy com Y em Portugal, nem pensar. É totalmente proibido. A lista de nomes que no Brasil são comuns, mas são proibidos em Portugal, começa com Adilson, passa por Alessandra, Elvis, Jane, Giovana, Mateus com H no meio e vai até Luiz com Z. Aliás, batizar o filho de Luiz de Camões não pode. Luiz Figo, nome de um famoso jogador de futebol, pode, mas com advertência que tem que ser no conjunto. Somente Figo não pode. As autoridades lusitanas também não permitem que as letras L e N sejam duplicadas. O I não pode ser trocado pelo Y e o nome deve ser adaptado de acordo com as regras ortográficas do país. A exceção é permitida somente quando um dos pais é estrangeiro. Apesar da proibição, quem não concorda com as regras tem todo o direito de recorrer ao Ministério da Justiça português. Aí, Diane, em Portugal, o Sayuri, que tem ali o Y, não ia poder. Estaria vetado. E Nola, então, hein? Nossa, será ali que esse H seria possível? Aqui no Brasil já acho que quase não deixaram já, né? Ainda bem que nós estamos ilesos aqui no Brasil, né, Nola? Isso aí. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até. Para 12h53, o Link Record News de volta na sua tela. De volta com um convite para você participar da enquete do dia, que segue ainda na segunda edição também do Link Record News, com início às 3 da tarde. No próximo dia 2 de outubro, mais de 144 milhões de brasileiros vão às urnas escolher 5.568 prefeitos e 57.931 vereadores. Lembrando que essa é uma escolha muito importante para todos nós, todos os cidadãos, o exercício de um direito e de expressar democraticamente quem a gente quer ter aí nas competências executivas e legislativas. E a gente pergunta então na nossa enquete, a gente tem que escolher todo esse pessoal, você sabe exatamente qual a função do prefeito e dos vereadores. Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e também no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando o hashtag Link Record News. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 11 95307 1851. Enquanto você registra a sua opinião, o seu voto aqui na nossa programação, a gente aproveita para relembrar a você, para não perder no próximo domingo a cobertura especial das eleições, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Record News. A nossa equipe estará completa justamente para levar até você todas as informações do dia do voto, com detalhes das principais cidades brasileiras. E às 11 da manhã, a gente vai ter uma edição especial aqui do Link Record News. E às 4h30 da tarde, um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Nirlando Beirão e também outros convidados. É o Voto na Record News, você não pode perder. Muito bom, agora a gente segue com outros destaques. Descanso absoluto da voz por uma semana. Essa é a recomendação para que a cantora Anitta se recupere de um cisto nas cordas vocais. Você vai ver agora 2 especialistas que explicam o que aconteceu com a Anitta e os cuidados que se deve ter em situações como a dela. É assim, com papel e caneta, que a Anitta se comunica. De acordo com recomendação médica, a cantora deve ficar 7 dias sem falar. Já tá difícil no primeiro dia, eu quero ver daqui 7. Haja folha de papel. Na página oficial, a Anitta lamentou o cancelamento da agenda. O repouso da voz é para evitar uma cirurgia. O edema, num cisto já existente nas cordas vocais, surgiu depois de uma forte gripe. Ouvimos um médico para explicar o problema de saúde da cantora pop. O cisto é como se fosse uma bola de catarro. Ela fica na corda vocal e prejudica, então, o encontro de uma prega vocal com a outra. E o resultado disso é a rouquidão. A Anitta já sabia desse cisto e tentou contornar durante muito tempo, utilizando técnicas vocais. Isso pode ser, inclusive, fruto de um esforço vocal maior que ela possa estar fazendo. Lesões nas cordas vocais são comuns em profissionais que trabalham com a voz. Muitos artistas já se afastaram dos palcos. Entre os internacionais, os ídolos Sam Smith e Adele já foram surpreendidos com más notícias sobre a voz. Em
Em 2015, o cantor Sam Smith abandonou uma turnê para se submeter à cirurgia nas cordas vocais. Ele passou pelo procedimento após os médicos detectarem uma hemorragia. O cantor ficou quase 2 meses em silêncio. Dona de uma voz rouca e encantadora. A cantora britânica Adele chegou a fazer uma microcirurgia na garganta para reverter os danos nas cordas vocais. Ela ficou sem falar por 3 semanas. Para a alegria dos fãs, Adele se recuperou totalmente. No Brasil, quem passou pelo susto foi o cantor sertanejo Zezé de Camargo. Dono de um timbre marcante, ele quase perdeu a voz. Zezé teve um cisto em uma das cordas vocais, que se rompeu e o líquido vazou para a garganta do cantor. Zezé retirou o cisto e retomou a carreira. Especialistas recomendam hábitos que ajudam na saúde vocal. As dicas valem para qualquer pessoa. Uma coisa que as pessoas perguntam é se limão com mel pode ajudar. Na verdade, o mel ou qualquer outro doce pode aumentar a secreção e o indivíduo vai pigarrear mais e, consequentemente, ele pode piorar a voz. Também não é indicado as pessoas usarem panos com álcool e enrolar no pescoço, mesmo que estejam com inflamações. Por quê? O álcool inalado ele vai ressecar a laringe e, portanto, a pessoa vai ter que fazer mais esforço para falar e pode piorar a qualidade de voz. Eles podem também comer maçã, que é um adstringente natural, ou seja, ele limpa a garganta, tirando eventuais secreções que possam existir. A torcida agora é para que a Anitta se recupere logo e volte aos palcos. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe também nas redes sociais. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Eu vejo você também daqui a pouquinho no próximo Hora News. Até logo mais. Tchau, tchau.